Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui nessa sexta-feira com o podcast O Rádio. Seja bem-vindo, muito obrigada pela companhia, pelo carinho, pela audiência, pela moral que você dá pra gente toda sexta aqui nesse super encontro que a gente faz com profissionais da área da comunicação. E hoje a gente está aqui com um amigo, um grande amigo, um amigo antigão, ó, lá da década de 90. Ele veio de longe, ele está em Manaus, chegou e a gente foi lá, pegou pela camisa, trouxe, falou, não, você vem para o podcast porque você não pode deixar de participar ao vivo desse programa que é feito para profissionais do rádio, profissionais dessa área. E você é uma referência de tudo isso para nós e para esse público aqui de Manaus que curtiu tanto você aqui, lá pelos anos 90. A gente está falando do Ursão, hein? Que para nós ele é o Ursão, nosso amigo. Alexandre Vilauba, queridíssimo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Bom ouvir tua voz, Sky. Matar a saudade aí da década de 90, né? Iniciozinho da década de 90 que eu vim aqui para Manaus. Obrigado pela alusão. E, na realidade, o que ela falou que pegou pela camisa é porque ela podia pegar pelos cabelos ali na década de 90, né? Agora não dá mais. Cabelo não dá mais. Vocês estão vendo aqui o brilhinho da careca e tudo mais. E, infelizmente, o cabelo se foi. Não, mas né? são épocas... A barba cresceu, ficou branca. Não, tá tudo certo. E agora você não. Você, na realidade, continua linda, maravilhosa, suprema, uma voz realmente... linda e continua uma profissional maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisa. É tanta saudade que a gente sente daquela época. Sim. E que bom que a gente tem até um grupo, né, dos amigos lá da Rádio Novidade e tal, que foi onde nós nos conhecemos. Novidade Vilauba, FM. Exatamente. O Vilauba é um daqueles amigos que fazia parte daquele grupo tão bacana daquela época, lá nos anos 90. Que foi uma escola para todos nós, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Uma escola fantástica para nós, né, Ali? Sim, Manaus, assim, um pouco antes de eu vir para Manaus, eu vim aqui para Manaus em 1994, Sky, para a campanha política de 94. Antes disso, eu já tinha descoberto a latinha, essa coisa maravilhosa da nossa rádio, essa comunicação, lá em São Paulo, na Metropolitana FM, né, em 98. Lá de São Paulo, com o nosso queridíssimo Alexandre Medeiros, que está até hoje um ícone da rádio brasileira, da Rádio FM, para ser mais preciso, né? Ele que montou ali a Coca-Cola na época do Rio de Janeiro, que a Coca-Cola FM fez, tudo. E o nosso saudosíssimo, que tocou muito aqui em Manaus, fez também muito sucesso aqui, senhor Ricardo Guedes, DJ, que ele tinha o programa Esquentando os Pratos. E aí eu trabalhei lá com eles em São Paulo, os caras falaram que era legal, que eu tinha uma comunicação boa, acabei fazendo o curso, acabei tirando DRT, e no final, em 94, vim parar aqui. Fiz campanha política, aí me falaram, eu já ouvia, né, na realidade, aí me falaram de um nome que para todos nós que passaram pela Novidade FM é um nome muito querido, por sinal, saudade de tu, senhor Armando ou Dom, né, deixa para lá o restante, né, Dom Clóvis. Senhor Armando, que era o principal diretor e proprietário ali da Novidade FM, que deu chance para tantos profissionais, né, que estavam iniciando, né? Abriu o caminho, outros profissionais que estavam ali meio que desvalorizados em outros veículos ou em outros meios, e ele pegou e falou, vamos, vem aqui. E isso aconteceu contigo, aconteceu comigo. Exatamente, Carlos Júnior, que a gente falava agora há pouco no bate-papo antes de entrar no ar, né? Carlão, que ficava migrando e está até hoje aqui por essa terra. Exatamente. Fernando Araújo, Delson Reis, que passou por lá, Cid Soares, um ícone, né? Tantos amigos, Odineia Araújo. Nossa, Odineia, o Heron. Do jornalismo. O Herman Marinho, o Joaquim Jefferson Marinho, Rebelo, que a gente aprendeu tanto. Né? Tantos nomes, até Ney Amazonas, que passou por inúmeras rádios e passou por lá também. Então tem tantos nomes ali queridos. João Cury, né? Maravilhoso. Bye. E aí eu conversei com ele, conversamos, tivemos algumas ideias, eu fiz um esboço de umas coisinhas ali, de umas ideias, e a gente acabou trazendo para o ar, era de segunda a segunda, né? Na empolgação mesmo, né? Era de segunda a quinta, não,
De domingo não, era de segunda a sábado, domingo não tinha. Era de segunda a quinta, das 10 às 11, e de sexta e sábado era de 10 à meia-noite. Se não me falha a memória, o diretor se brigar com a gente é porque está falhando a minha memória. Se ele não problema. brigou até agora, é porque ele lembra bem também. Porque ele lembra. E aí a gente criou o Tribodance, que a intenção era trazer aqui para Manaus um gênero musical que o Armando gostava muito, e era um gênero que eu tinha tocado muito nas casas noturnas de São Paulo. Eu vim oriundo de casa noturna de São Paulo também, além de rádio, que era o garage, um tipo de eletrônico que é de Chicago, né? A casa, o local, e um house, uma coisa mais diferente do que tocava, do que o eletrônico mais pesado, do que o eletrônico mais comercial, que era uma coisa que ele gostava. Ele fazia produções pro GMC na época também, que era um selo só de produções de DJs para músicos como Madonna e por aí vai. Nossa, além demais. de outros, né? GMC, eu lembro. Eu acho que foi o Cid que mandou no nosso grupo, ainda mandou fotos da Eliana Printes também, que o Armando produzia também, os discos. Então a gente trouxe esse gênero para Manaus e durante um bom tempo ele fez um bom sucesso, acabou indo para algumas pistas aí, a gente passou aí por Hangar, acabou passando pela boate do Tropical Hotel, a maior pista de todas. Passamos ali pelo Amazonas Flat também, quando abriu. Eu tô tentando lembrar qual que era o nome daquela boate que eu não lembro, que abriu ali no Amazonas Flat durante um tempo. A gente ficou por lá também um tempo. Eu juro, minha memória é dessa daí. Eu tenho passado esses dias à frente e não lembro. Eu também tô nessa vibe aí, viu? E a Notívagos, né? A Notívagos que foi, pra mim, era uma... A Notívagos foi marcante. Pra mim, desculpa, diretor, qual? Hangar 39, que era do Laerte também. A Notívagos, pra mim, era uma das melhores pistas daqui de Manaus Como é que você foi para lá? Como é que foi a tua ida para Notívagos? O Sidney, uma vez batendo papo comigo... Não, minto, não foi o Sidney que veio pra mim. Foi o Renato? E agora? O Renato... Cadê a memória? Cadê a memória, né? A gente vai ficando velho e vai esquecendo. Né? Bom, um pessoal ali da Notívagos, ela tinha recém-inaugurado. Eu lembro que a primeira noite que eu toquei na Notívagos era uma noite que a Adriane Galisteu estava vindo para Manaus e que ia se apresentar lá, que ela estava lançando, infelizmente, o nosso Ayrton Senna tinha falecido um pouco antes, e ela estava lançando aquele livro Borboletas de Outono, alguma coisa assim, se não me falha a memória. Seu livro que ela lançou logo após a morte dele, exatamente. Né? E eu lembro que a primeira noite que eu fui tocar lá foi nessa noite que ela estava se apresentando, isso ficou bem marcado. E aí fiquei por lá durante um tempo, trabalhei também na Mykonos durante um tempo. Teve uma boate, eu lembro muito bem, da tua estreia nessa boate, que foi ali ao lado do Teatro Amazonas. Qual era, Chacal? Era Mykonos lá. Era Mykonos? Era Mykonos lá. Pois é, ali foi bem legal. Foi bem também, legal, né? foi ótimo. Olha que coisa engraçada. 2 dias atrás eu peguei um motorista aqui de aplicativo. E aí ele veio com uma gíria que me lembrou alguma coisa do passado. E aí eu falei, Manaus da década de 90 era legal, assim, assim, assim. E aí, parece brincadeira, o cara falou sobre o Tribodance, falou que eu via, falou que frequentava a Mykonos, e eu fiquei quietinho, só ouvindo, para ver se ele falava bem. E ele falou bem, falou que curtia, lembra que teve uma vez que ele foi barrado na entrada, porque ele ainda era menor de idade e não conseguiu entrar. E aí no final eu falei, dá uma olhada qual que é o meu nome, cara. Aí ele olhou e falou, você tá brincando, tira a máscara aí, que eu tava de máscara, né? Aí eu tirei a máscara e ele falou, cara, você só perdeu o cabelo? Foi muito engraçado isso. Na realidade, essa época que eu estou passando aqui em Manaus está sendo bem legal. Foi bem curto essa minha passagem por aqui, para resolver algumas coisas e rever os amigos, né? E bater esse papo contigo. Mas... cara, é muito legal rever lugares e tal, né? E esse comentário e ouvindo, cara, é muito bom. Essa terra é maravilhosa, né? Olha só o poder do rádio, né? Olha o poder do rádio. 20 e tralalá anos. Né? Depois quase o cara 30. lembra do programa, lembra de passagens, coisas que aconteceram. Isso é muito legal. Esse é o nosso combustível. Esse é o poder da nossa voz. Não é? Né? A gente pega o Julinho, que trabalhava ali
na madrugada, no Rota. É. A gente lembra, eu pelo menos lembro muito das histórias que ele contava de pessoas que ligavam chorando no meio da noite. Nossa, e que não iam pro ar com ele, mas que ele conversava ali e que depois as pessoas acalmavam. Né? Isso aconteceu com ouvintes do Tribodense. Uma das vezes, eu acho que o diretor talvez lembra disso, quando a gente fez, era o Manaus Fest, que era pela Novidade também, ali no Bumbódromo, no Sambódromo ali, que cada um de nós subiu, apresentou, Sim. E aí quando eu desci, tinha umas meninas que nunca tinham me visto e tudo mais, pegaram e falaram, você não é o Vilauba. Aí eu falei, não, sou eu. Vocês me viram ali em cima e tudo mais. Não é o Vilauba, não é o Vilauba, não é o Vilauba. Quando a gente foi ver, elas achavam, por só ouvir a rádio, o jeito, o tipo de música e etc., achavam que eu era negão. É mesmo? Tipo, não, você não é o Vilauba. O Vilauba não é branquelo. Né? Não é um branquelo, é um negão. É um negão. Eles achavam. E é engraçado essa... É que agora, com a dinâmica da internet, do YouTube, a dinâmica própria da comunicação, sempre a gente está evoluindo, então tirou um pouquinho dessa fantasia, dessa magia do rádio, mas trouxe outras. Isso, né? Eu acho. E essa magia era bem isso, porque a pessoa, lá no passado, nossos pais, nossos avós, né? Eu vou fazer de conta que aqui era o radinho, eles ouviam assim, né? Ouviam no cantinho e ficavam imaginando. Tinham as novelas, as novelas não, as radionovelas. Radionovelas. No tempo deles eram as radionovelas. Sim. No nosso tempo, a gente fazia alguns programetes, algumas coisas diferenciadas. Naquela época, muito humor na Rádio Novidade, os jingles e tal. Os jingles, diga-se de passagem, com uma voz maravilhosa, muitas vezes, né? De Sky Rodrigues. Mas, enfim, eu acho que essa época que nós vivemos, ela foi uma época muito marcante, justamente por isso. Mas a época que nós vivemos hoje, no rádio, eu no rádio, você já na parte da publicidade, ela também tem uma magia muito legal, assim, muito bacana. Porque são outras épocas e a gente tem que ir acompanhando tudo isso, né? Sim, a gente veio do analógico. Esse momento foi extremamente importante, porque foi mais ou menos quando veio a rádio em relação ao jornal, quando veio a TV em relação à rádio. Vai morrer. Sempre tem essa história de um veículo, um meio de comunicação vai morrer. Não, ou eles vão se moldando, ou eles vão evoluindo, ou tem o seu nicho. Sempre tem... A tampa de cada panela não é igual de todas as panelas. Na verdade, né? Todos eles se moldaram. E a gente estava nesse momento. Essa década de 90 foi a época de rede BBS, do BIP, entrando o celular de uma forma um pouco melhor. Do BIP, cara. Do BIP. Né? A gente fazendo transmissão. O meu parto quase que foi transmitido pelo BIP. Não, minto, não transmitido, mas o BIP tocava. Eu estava lá na mesa tendo a menina e o BIP tocando. Já nasceu? Porque a gente quer anunciar na rádio que você já é mamãe e tal. São histórias, muitas, né, Alexandre? Sim, e a gente pegou essa virada, né? A gente pegou desde a época do rolo, né? Disqueteira, cartucheira, aí veio Digicard, era isso? Era Digicard? Que era sistema, que foi o primeiro sistema, não era? Foi, Digicard. Aí o Digicard, aí foi evoluindo, e a gente foi evoluindo junto, aí veio hoje, onde você está nos assistindo e nos vendo, né? O YouTube, de uma forma bem diferente, era o videozinho só para mostrar as coisinhas, mostrar os cachorrinhos, mostrar os passarinhos, que foi esse, o gatinho, né? Que até hoje todo mundo ama os gatinhos na internet, mas foi como o YouTube deu uma viralizada. Muito bom. E hoje é uma plataforma de comunicação maravilhosa. É o que a gente... E o melhor. Eu acho assim que é um tipo, é um estilo de programa, é uma forma de comunicação que ela consegue alcançar muito, infinitamente, muito mais do que a gente conseguia já naquela época, que era bastante, mas hoje em dia muito mais ainda, né? Geograficamente, a gente era... pelo próprio formato de licitação e tudo mais da rádio, a gente tinha uma área específica que a gente cobria e que poderia ser utilizado. Já na hora que você vem
com a internet, você não tem. A gente pode ter pessoas agora, nesse momento, vamos usar algo fictício, na Conchinchina, a 50 mil quilômetros de nós nos assistindo. Olha, o Chacal né? veio aqui pedir para falar do roubo do meu carro. Eu nem lembro do roubo Nossa, do meu carro. Até qual foi, Chacal, hein? pelo amor de Qual Deus. foi, Chaca? Eu não lembro. Essa foi ótima. Qual foi? A gente Conta estava aí. no evento. Ai, meu Deus. A gente estava no Vergonha. evento lá no vergonha. no Parque Dom Pedro, ali na praça, lá na Praça de Alimentação. Foi isso, né? O evento era lá, né? A gente estava lá. Eu não lembro disso, gente. É, Conta aí. Aí eu fui discotecar e etc. Aí. O roubo do carro seu. meu carro. Eu pensei que era do meu. Eu Não, falei, não, é do meu nunca. carro. Como? É do meu carro. Foi Tá. ótimo você lembrar disso. Um dia desse eu tava falando sobre isso. Aí. Discotecamos e tal. Aí peguei e falei, tá bom, vou guardar as coisas. Guardei no carro. Aqueles cases de CD e tudo mais, e vinil que tinha. Guardei lá no carro. Voltei pra lá pra curtir, pra ficar com o pessoal e etc. Aí beleza, terminou. Sei lá 4, 5 horas da manhã. Sei lá que horas que terminou. Vazio e tudo mais, tá bom, vambora. Vamos procurar. Eu tinha uma Caravan azul na época. Eu lembro. Então é um carro que era inconfundível. Grande, a cor e tudo mais. Aí o diretor tentando colocar uma foto de Caravan ali, né? Aí Não. o procura, tava na rua de trás. Eu tinha parado na rua de trás ali, não na avenida e sim na paralela. Aí procura. Pô, mas eu parei o carro aqui, eu juro, não tô ficando louco. E procura, e anda, e procura, e vai para outro lado. Pô, eu não bebi, eu não fiz nada, não tem como eu ter esquecido Você aonde falou, o carro. não é possível. Aí Cadê o carro? chegamos à conclusão que o carro tinha sido roubado. Sério? Ferrou-se, né? Depois de muito tempo procurando. Ali, Cadê, meia cadê, hora, cadê? 40 minutos procurando, Mas achando foi que... roubo mesmo? Então. Ai, meu Deus, o que houve? Vocês fizeram merda. Fala a Não verdade. fizemos merda nenhuma. O que foi? Foi roubado. Foi mesmo? Foi. Ah, Só que por um acaso, ah. o autor desta façanha de levar o meu carro era ouvinte da rádio. Mentira. Por um não, acaso, peraí, mas era. Ele, ouvinte calma. da Novidade FM. Ele roubou o carro. Ele roubou. Mas era. Não vou dar nomes, Tá. né? Mas roubou. A intenção era roubar mesmo, Entendi. para desmanchar, para vender, para Bandido praticar mesmo. alguma coisa. Tá bom, vai. Podemos chamar assim. Era um bandido, vai. Ah, Porque Era o cara que ouvinte. rouba o carro era um bandido, né? Era ouvinte da rádio. Aí eu não lembro direito, diretor, me ajuda, se foi falado na rádio ou se ligaram direto. Foi isso. Também Cara, não precisa tanto, né? Eu não lembrava que eu tinha chorado. Mas foi isso. A gente falou no ar que tava quase sem música e tudo mais, Eu não porque... acredito, bicho. Eu tô rindo, mas é com respeito, tá? Não. Porque tinham levado, os meus discos estavam todos lá, todo o meu material de Você trabalho. foi pro ar na rádio pra dizer que tinha sido roubado. Cadê meu carro? Cadê meu disco? Porque não tava tendo as músicas, ainda tinha que caçar, tava caçando coisa, a internet ainda era incipiente naquela época, né? Fui ali mexer nas coisas do Era aquela do discada, acervo. né? Aquela discada que faz aquele Sim, fui barulhinho ali lá. procurar no acervo, ver o que tinha, o que dava pra gente tocar. Final das contas, ouviram, Acredito, bicho. ligaram, Ah, pediram desculpas e devolveram o meu carro. com os discos. Mentira, Lê. Sério? Meu carro voltou porque o ser Era ouvinte da era rádio. ouvinte e gostava. Olha isso, Não era esse azul, não. Era um gente. azul até um pouco mais chamativo, que era aquele azul com cinza. Mas era exatamente Olha, essa, uma Caravan Que azul. loucura. Era exatamente Que isso. loucura, bicho. E a minha Caravan voltou. Olha, tá Porque vendo? é exatamente essa, da coisa da fantasia, que eu tava falando do festival ali, que a gente apresentou e que falaram, não, Vilauba é negão. Né? E a mesma coisa desse ouvinte. Agradeço novamente se você estiver vendo, se você estiver vivo ainda, né? Olha, não sei o que pare você de praticou roubar depois. Carro, por favor, tá? Mas obrigado, porque voltaram. Os meus instrumentos de trabalho e voltou meu carrinho também. Que loucura. Né? Isso quanto tempo depois, Alê? No mesmo dia. No mesmo No mesmo dia? dia. Ligou pedindo desculpa e depois falando, ó, vai estar em tal lugar, assim, 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 assim.
E estava lá. Cara, que loucura isso, bicho. É muito engraçado, que é a fantasia, o que a gente fazia com o ouvinte no nosso meiozinho aqui, né, Manaus e tudo mais, sem expandir. E hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande como comunicadores, seja um comunicador que está no ar, como você continua no ar trabalhando com isso, seja um comunicador que eu estou por detrás hoje em dia, né? Hoje eu trabalho muito com publicidade, com propaganda. Depois que eu voltei para São Paulo, eu voltei ali no início do nosso novo século, do século XXI. Voltei ali nos anos 2000. Fui para a rádio ainda, trabalhei um tempo com... Ficou mais um tempo lá, indo para a rádio e tal. Trabalhei gravando algumas coisas. E aí o Paulo Mai, que hoje tem um programa chamado Jazz Masters na Eldorado de São Paulo e em outras rádios aí pelo Brasil. Fica uma dica para quem gosta de jazz, dá uma procurada, tem Jazz Masters alguma coisa no Instagram, muito bom, e ele é um grande professor, um grande profissional de rádio, que eu tive sorte de conhecer. Aí eu fui lá para a Kiss FM durante um tempo, só que aí eu tive que deixar a latinha, né? Grana, vendo o que era da carreira e tudo mais, e acabei migrando para a publicidade. Eu fui para trás... para a área de atendimento, depois passei planejamento, depois criação e acabei indo parar em operação. Isso é uma coisa que você curte também, sim, lógico, né? Mas a responsabilidade vai disso. Na hora que eu pego uma marca, na hora que eu pego um cliente, principalmente hoje em dia, hoje a gente está com... A gente não, aonde eu estou hoje, a gente não trata mais como publicidade, a gente trata como conteúdo. Então a gente pensa em conteúdo. Já é o que a gente vem falando da internet. Nós tivemos a 1.0, a 2.0, e hoje a gente fala que é do conteúdo, porque a gente começou uma única falando na internet, né? Falava-se, só vinha para nós. Aí eu falo e eu leio, eu tenho uma resposta do público, que foi a seguinte. Aí nós temos hoje, todo mundo fala, qualquer coisa. Todo mundo é formador de conteúdo, né? Da mais besta que tem, né? Até a coisa mais séria e correta e etc. Isso. E aí as marcas têm que fazer isso, elas têm que se preocupar em conversar com seus clientes, com seus consumidores e tudo mais, e traçar uma conversa que seja plausível. Não adianta, a gente tem tantos termos hoje, né? Rainbow wash, green wash e tudo mais, que é marca que pega e fala, não, a gente é ecologicamente correto, na hora que vai ver, a planta Fabril não tem descarte nem de papel. Não tem nem a seletiva. Temos fotos. Olha aí. Que a gente está falando da publicidade de conteúdo. Vocês estão vendo aí uma foto do senhor Gustavo Lima, que o diretor até participou também dessa campanha com os áudios. Essa daí foi uma campanha que era da TV Ambilight, da Philips, um dos nossos clientes, que por sinal tem fábrica aqui, né? A planta é aqui em Manaus. E a gente fez uma campanha onde, isso foi ano passado, que a gente chamou de TVédio. Porque eles tinham uma dificuldade grande de explicar o que é o efeito Ambilight, que são aquelas luzes ali, mas não é só uma luz que fica em volta da TV e que, beleza, uma luzinha. Não, ela tem um efeito de prolongar a tela, descansa seus olhos na hora que você está assistindo. Ela é fantástica, né? muito E consegue... Isso é uma coisa que a gente acabou deixando a conta, né? No início desse ano, a conta da Philips e da AOC, que eram dois clientes nossos, que é do mesmo grupo, do grupo TPV, que fica a planta aqui em Manaus. A gente não continuou, mas a gente ainda tinha um outro detalhe. A Ambilight, se para nós que temos audição, na hora que a gente vira para fazer alguma coisa ou coisa parecida, perde a atenção, o foco da TV, já é ruim que a gente perdeu alguma coisa. Para um deficiente auditivo é pior ainda, né? Porque ele está tendo que ler a legenda ou coisa parecida, então ele perder a atenção é péssimo. Então a Ambilight também, para quem tem uma deficiência auditiva, é maravilhoso, porque ajuda a não perder a atenção. Hoje nós temos o efeito segunda e terceira tela, que é você assistindo TV, celular, tablet e mais outros estímulos. Então, hoje isso é coisa de doido, né? É coisa de tu doido. Quer falar pra mim que isso é coisa de doido. É coisa de doido, mas é a coisa mais normal hoje em dia. Não, Bom, 80% da população, isso é estudo. 80% da população, no mínimo, tem a segunda tela quando está... E isso me assustou tanto que hoje, na hora que eu vou pra frente da TV, que eu vou estar com a minha esposa e tudo mais, que você conhece, né? Um beijo, a nossa amor. ruiva...
Linda. Beijo, Dani. Que a gente vai assistir TV, tá ali em casa, eu pego o celular não fica comigo, eu deixo no quarto carregando, eu não deixo mais para me obrigar, para não ter essa segunda, terceira celular, tela. deixa eu te falar uma coisa, o celular, cara, ele é que nem um cigarro. Sabe aquele cigarro que você é viciado nele? Existe. E não adianta que você não consegue. Olha só. Você põe ele no silencioso, né? Você tá lá vendo televisão, um programa que você gosta e tal. Jantando. Uhum. O celular tá bem aqui do lado. Sim. Aí na hora que ele faz plim, que é aquele sinalzinho. Ou a luzinha só acende? Luzinha só acende. Você já dá aquela olhada. Você já vira, né? Aí você olha a pessoa que tá contigo, já te dá aquela olhada tipo assim... E aí? Você vai atender? Você vai parar de jantar para atender? Não, mas é importante que a coisa... É trabalho. A gente é tão viciado nessa história que a gente não consegue... Bicho, deixa esse negócio para lá. Eu tô aqui com o meu, né? Por acaso eu tô aqui com o meu. Mas... o que eu tô querendo dizer? Que é um momento, o momento é esse mesmo. Então... Né? Aí é engraçado, essa conversa que a gente estava falando da segunda tela e tudo mais, do deficiente auditivo, que por causa disso a campanha, a gente fez uma campanha chamada TVédio, que é exatamente, era uma síndrome, um problema que o Gustavo Lima estava passando de ter TVédio, então ele não conseguia assistir TV, não conseguia prestar atenção, a Ambilight veio para resolver isso. Então e nós por que fizemos esse nome, TVédio? Porque é o tédio da TV. Então era uma síndrome que a gente brincou, né? E aí fizemos uma campanha muito legal com o Gustavo e tudo mais, durou ali o ano passado. E tem todos esses lados. Então, quando a gente fala da comunicação, é esse bate-papo do tipo, não ser uma publicidade só por publicidade, algo que vai não. E sim, quando eu falo do greenwash, né, que eu falei agora há pouco, ou do Rainbow, que fala sobre a comunidade, é exatamente isso. O produto da Ambilight, por exemplo, tinha uma característica que realmente ajudava. Então não adianta eu fazer uma publicidade enganosa ou falar que eu sou verde e não ter nem coleta seletiva de papel, que é a coisa mais simples que existe. E aí você pegou e tocou nesse assunto da segunda tela, da atenção, e o quanto a gente está viciada, que nem um cigarro, que nem uma bebida, ou coisa parecida. Existe um livro, depois eu te mando qualquer, eu não vou lembrar agora, se quiser colocar na descrição embaixo do vídeo. É um vídeo que... É um livro que eu estava lendo, já tem algum tempo, que eu estava lendo não, minto. O Vinícius Mancini, que trabalha comigo, é o sócio lá da agência que eu estou hoje, ele estava me falando, e a gente discutindo sobre isso. É um estudo sobre a dopamina. Então, por exemplo, aí a comunicação, a responsabilidade da comunicação, seja onde estiver, que é a coisa do conteúdo e a coisa que a gente estava falando. De repente, o cara devolveu o carro porque era ouvinte. E ele gostou de ouvir o agradecimento. Esse agradecimento, quando a gente falava o nome do ouvinte no rádio, era uma festa gigante. Quando ele ganhava um ingresso, era uma festa gigante. Isso, na realidade, era no cérebro que estava sendo infestado de dopamina, então dá aquela ansiedade. Então você tinha 300 pessoas ali no passado que ficavam ligando pra rádio toda hora pra conseguir falar com a gente, pra ganhar alguma coisa. Isso era a dopamina Os caras da iam época. na rádio, faziam uma Ficavam lá na foto, frente. ficavam lá e faziam uma foto e tal, falavam e tal. Isso dava uma felicidade, uma coisa bacana e mútua, na verdade, Sim. né? Para eles e para nós. E que também. é a dopamina. A dopamina, ela é algo que é equivalente à cocaína. Ao efeito que a cocaína dá na gente, da euforia de não sei o quê. E aí você vicia, você quer dopamina. A coisa dos likes no Instagram, no Facebook, no TikTok, quantidade de seguidores no TikTok, no Kawaii ou coisa parecida, isso é dopamina pura. Por isso que hoje tem 300 psicólogos, psiquiatras, e aí é essa preocupação. Por isso que hoje eu migrei de publicidade tradicional e fui para o conteúdo, que foi uma coisa que eu me apaixonei há um tempo atrás, que é exatamente a responsabilidade. Nós temos que ter uma responsabilidade gigante com o público. Vamos lá para as fotos. Que é dopamina. Exatamente. Inclusive tem um energético chamado dopamina, que é exatamente para isso. Mindful Drink. Ou seja, uma bebida para a sua mente, para deixar a sua mente mais ativa. Então, a dopamina, ela faz isso e nas redes sociais. E é por isso, na hora que você posta alguma coisa, você
Fica ali olhando para ver. Deixa eu ver se alguém curtiu. É. Quantas pessoas curtiram? Quantas pessoas viram meu stories? Quanto não sei o quê? Quanto não sei o quê? E muitas vezes, e inúmeras vezes, isso a gente tem visto alguns exposits aí, ou de influencers, ou de pessoas conhecidas que você olha via rede social, né? Não sei o quê, tô na praia, tô na Riviera, toda feliz. A vida toda na rede social é uma perfeição, né, cara? Exatamente. Ninguém vai lá pra rede social postar que tá doente, que tá com a cara roxa, que tá na merda. Não, ninguém faz isso. É muito difícil você encontrar. Uma rede... Ela está pretendendo ser uma rede social, ela foi lançada como uma rede social. Tem, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás. Podem procurar o aplicativo se vocês quiserem. Ela chama-se Be Real. Seja real. Eu vou gostar. B-E-R-E-A-L, tá? Be Real. É um aplicativo que você só pode postar uma vez por dia. Esse convite vem do aplicativo mesmo, no horário que você tem que postar, e não tem assim. Ele pode estar bipando agora, enquanto a gente está aqui. Ali no meu celular. E você tem a dupla câmera, front-back, né? Ou seja, vai tirar uma foto da minha frente e vai tirar uma foto de mim. Você tem 2 minutos, Sky. É a janela de 2 minutos para você conseguir fazer o post. Então não dá muito tempo de você se preparar, de fazer uma superprodução e tudo mais. O que eles colocam ali nessa rede social talvez faça muito sucesso. Eu gostei da proposta. Eu já gostei. Eu tenho usado, eu não tenho postado, tenho perdido essas minhas janelas. E aí tenho me ferrado, né? Porque a recompensa de você postar é você poder ver o post dos outros. Então só quem posta pode ver o post dos outros. E a ideia é as pessoas postarem a vida delas. Be real, aquele momento. Porque você até essa janela de 2 minutos, a pessoa não tem muito tempo. Até dá pra fazer um cabelinho, dar aquela arrumadinha e tudo mais, mas não dá pra fazer uma superprodução. Ele não deixa você subir foto do teu histórico, não deixa um monte de coisa. Então a ideia é isso, seja real. Então é isso que eu sou. Porque as redes, a maior parte das redes, são superproduções e tudo mais. E isso acaba afetando as pessoas no ponto de perder a atenção, no ponto de bater um carro, no ponto de romper um relacionamento, porque o meu relacionamento não é igual àquele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que lida com publicidade, e quem lida com publicidade tem que estar antenado com o que está acontecendo na cabeça das pessoas. É meio maluquinho, né? Vamos lá. Eu sou publicitária também, tá? Por um acaso, né? Por acaso. Por um acaso. Mas, enfim, o que você acha que está acontecendo com a cabeça das pessoas? As pessoas estão... A gente estava lá em 1990, fazia um monte de coisas lá atrás. Aí o tempo foi passando e hoje nós estamos em 2022. Uma tecnologia enorme. Calma. E aí, hoje em dia a gente tem aqui a rede social, telefone, foto, Instagram, conectado 24 Facebook, horas. YouTube, tudo que é rede social, falando com todo mundo. E aí, parece que a gente está meio querendo que voltar lá para trás de novo. A gente está sentindo um incômodo com essa exposição toda. Te incomoda essa exposição toda? Me incomoda. Eu não sei se... Só rapidinho. Às vezes eu tenho vontade de fechar tudo, assim. Sair de tudo. Me irrita. Quando eu abro, assim, que eu vejo coisas, assim, que realmente não me agradam na rede social. Principalmente essas coisas irreais, que a gente sabe, essas coisas montadas e tudo mais. Então, isso, às vezes, me irrita. Me causa uma coisa ruim, que me dá vontade de falar assim, quero mais saber disso, não, vou sair de tudo. Não quero mais que ninguém saiba de nada que eu estou fazendo, não quero mais. Aí depois eu falo, não, peraí, não, calma, mas eu não posso, pô, eu sou da área... Né? Eu sou uma profissional de comunicação, eu não posso sair. Somos dois. Olha aí, o Jacal mostrando. Tá tudo aí, é Instagram, Vimeo, é Google, Facebook, Reddit, tudo, Instagram, né? Facebook, Então, você tem isso também, essa coisa de... Tenho. Minhas redes são fechadas, elas não são abertas. Só realmente quem está lá é quem me conhece fisicamente. Né? Isso... Tirando o LinkedIn, que é uma rede voltada para um relacionamento profissional, para trabalho. Então, mesmo que eu não conheça profissionalmente, mas que eu tive contato de reuniões online, de ligações, que foi fornecedor e tudo mais, beleza. Mas as minhas redes pessoais, elas são fechadas. Primeiro ponto, eu fechei. Antes elas eram todas abertas. Era para galera, Todo mundo. Primeiro, fechei. Segundo, mesmo fechado...
Cara, eu quase não posto. Eu Dá uso... uma preguicinha, assim, de postar? Além da Aquela coisa. preguiça, é assim, pra que eu preciso... Eu não tenho nada a provar mais pra ninguém. Querendo ou não, a gente que passou dos 25 anos de idade... Eu né, passei duas agora. vezes. Não, pô. né, Eu acabei de passar pelos 25. a gente não tem mais nada que provar, Sky. A gente tem a provar pra nós mesmos. Eu acho que a gente vive um momento muito de... Cara, eu preciso me amar, eu preciso me curtir, eu preciso não sei o quê, e curtir as pessoas que nos amam próximas. A gente conversava sobre isso há pouco. Muito, né? Então, eu quase não posto hoje, porque eu peguei meio que um saquinho. Mantenho a mesma sensação que você, minha vontade de sair de tudo. Mas eu sou profissional da área, eu preciso... Se eu não estiver em tudo, eu preciso pelo menos... Se eu não estiver interagindo, eu preciso pelo menos entender... mexer e ver o que está acontecendo. Tem que estar, não tem jeito. Mas a gente pega, eu não diria que a gente quer voltar ali no passado, mas eu diria que nós queremos meio que melhorar, meio que deixar a coisa um pouco mais clara, um pouco menos extremista, como nós estamos tendo hoje nas redes sociais. Ou é tudo muito bom, né? Essa coisa Tudo perfeito. Da perfeição, ou é tudo ruim. O vídeo do acidente da Marília Mendonça, que tiveram a coragem de postar, né? É o vídeo do carro pegando fogo, é de pessoas mortas, do assalto, do flagrante da câmera na rua. São os extremos. E é um bombardeio de coisas. E aí né? existe a coisa do fake news, né? Existe a E coisa né? de utilizar mal. Por favor, entendam o que eu vou falar, tá? Sou completamente contra, mas se Adolf Hitler existisse hoje e Goebbels, que foi o ministro da comunicação e da propaganda dele, esse cara é um gênio, né? Um gênio na época. Ele era master de comunicação. Usou da forma errada para a pessoa errada, com as intenções erradas, Sim. mas ele era um gênio. Se esse cara existisse hoje, Goebbels, e um Adolf Hitler existisse, e tem vários aí, infelizmente, né? No Brasil, fora do Brasil e tudo mais. Se esse cara existisse hoje com a internet do jeito que tá, cara, esses caras iam dominar o mundo. Porque ele iria conseguir... É o que o Elon Musk tá querendo fazer, mais né? ou menos. Assim, porque o que acontece? Naquela época, ele falava, era uma das frases, né, existentes ali naquela época, uma mentira contada uma vez é uma mentira. Uma mentira contada 3 vezes, você começa a olhar. Uma mentira contada 1000 vezes é uma verdade. É verdade. Com a potencialização da internet e de como ela hoje está polarizada e etc., vira verdade. Então eu estou usando o exemplo de um cara ali da Segunda Guerra Mundial para ilustrar. Mas você que está assistindo a gente, que está ouvindo e tudo mais, cara, se você olhar na internet hoje, tem trocentos Goebbels e tem trocentos Adolf Hitlers aí mentindo, colocando as coisas e não tendo essa responsabilidade que nós tínhamos na rádio e que nós temos hoje em dia como comunicadores, como publicitários, como marqueteiros, que é pesar, olhar como jornalistas, que é na hora que você pega uma notícia, tá bom, deixa eu ver se está certo, deixa eu checar todas as fontes, deixa eu dar liberdade para esse outro lado falar e etc. Isso que está acontecendo, não. Então, talvez o que a gente queira hoje não é voltar lá no passado. É uma visão minha, tá, Sky? Tá. Não é voltar ao passado. É ter algo mais correto. É ter algo menos... É engraçado, nossos pais falavam isso. Você pode ter liberdade, filho, mas sem libertinagem. Entendi. É mais ou menos isso. Eu acho que é sem libertinagem. Você fica tá muito imaginando mundo sem lei, né? Tudo. Você fica imaginando, sei lá, daqui a 20 anos, como é que vai ser? Como é que vai ser daqui a 20 anos? Nessa tua área, pronto. Publicidade, né? Como é que vai ser? Como é que a gente vai vender os produtos? Como é que a gente vai divulgar os produtos? Como é que vai ser o conteúdo? Como é que o conteúdo vai ser mostrado para as pessoas daqui a 20 anos? A gente hoje está se falando muito da meta ali do Facebook, está se falando muito dessa... Mundo paralelo, desse né? mundo paralelo. Que se a gente voltar, acho que 10 anos atrás a gente tinha Second Life, você lembra disso? Lembro. Foi uma rede social e tudo mais, que era isso. Você entrava, você fazia o seu avatar e você tinha uma vida. Lá teve terreno vendido, teve negócios colocados ali. Lembro. Que não deu certo
A gente não tinha uma internet de boa qualidade na época, você não tinha desenvolvimento gráfico com qualidade, você não tinha servidores parrudos que nem tem hoje, né? Hoje você tem computadores desse tamanho para renderizar vídeos ou coisa parecida, que antes precisava de uma sala maior do que essa só de computadores para renderizar a mesma coisa que esse daqui renderiza, né? Sim. Então mudou muito. Então talvez tenha aí um caminho, mas ao mesmo tempo existe aquela coisa do early adopter, né? Que é aquele cara que ferrenho, que precisa ter tudo do novo, de não sei o quê. Tem muito disso agora. Eu tenho muito medo disso, porque se a gente olhando para hoje, da internet como existe, a gente tem ali aquelas páginas escondidas, né? Aquela paginazinha que fica ali ao fundo, que a gente chama de Deep Web, de Dark Web. Se você tem isso numa internet hoje que é baseada em IPs, ou seja, endereços que têm um número que são soltos por alguém, então, de alguma forma, tem como rastrear ali no fundo, se você tiver rapidez de processamento. Uhum. Na hora que você fala de você entrar num mundo completamente virtual e tá andando por ali, cara, tem um filme, Oitavo Jogador, se eu não me engano, alguma coisa assim. Depois, diretor, vê se é o Oitavo Jogador aí, de um rapaz que entra no jogo, na realidade virtual e tudo mais, no mundo ali da frente, se eu não me engano é esse. E que fala muito disso. No jogo, cara, ele todo bonitão, todo não sei o quê, que é na realidade, né? Nesse mundo paralelo, nessa meta-linguagem e tudo mais. E ele é o grandão. E aí tem uma outra personagem ali que é linda, toda não sei o quê. E na vida real é uma pessoa que é magrinha, desnutrida e não sei o quê. Ele mora numa cidade... Ou seja, é um reflexo do que você quer ser. Exatamente. Né? E aí, isso não pode causar mais depressão? Isso não pode causar mais coisa? Causa. E aí... você não tem o lado físico, aonde você pode tirar aquele avatar que estava fazendo algo mal, que estava vendendo uma droga, que estava vendendo um conteúdo de pedofilia ou coisa parecida ali dentro. Você tira, você apaga aquele avatar, já cria outro avatar, já tem outro cara vendendo. É mais rápido que hoje nós temos a troca de chefes de tráfego. Agora, Alexandre, quem é você no jogo da internet? Você é aquele cara... Tem foto aí, olha aí, tá aí. 13º jogador. Tem esse daí do Jason, mas não é esse daí não, o diretor. Eu acho que é o 8º jogador, a capa é meio azul, é um carinha novinho, ele foi jogador número 1, talvez seja isso, jogador número 1, desculpa. Desculpa, agora eu lembrei, eu acho que é jogador número 1. Quem é você? Quem é você nesse jogo? Quem sou eu? Hoje, né? Porque hoje. Você mudou. Você não é mais migrando. aquele Alexandre lá dos anos 90, de 1994, aquele cara... A única coisa que não mudou é esse jeito alegre, comunicativo, brincalhão, continua o mesmo. Eu não sou mais aquele cara que tiveram que mutar o microfone lá no Objetivo. Chacal lembra disso, que se eu não me engano deve ter sido ele que mutou, não. Eu acho que você estava lá naquele dia do Bug Jump. Sim, estava. Estava lá. Eu fui o primeiro a pular o Bang Jump ali quando foi colocado. E, exatamente, Bang Jump. Olha o cabelão, meu Deus do céu. E olha o diretor ali, o Chacal. You Can Dance, anos 90, maravilha. Olha a cara de doido, eu era doidinho mesmo. Que é exatamente o que você falou. Eu não sou mais aquele mesmo cara que pulou o Bang Jump com o microfone aqui, todo amarrado com silver tape, ao vivo para a Rádio Novidade. E que em algum momento tiveram que cortar meu áudio, porque foi muito legal eu narrando, mas ao mesmo tempo saíram alguns palavrões. Naquela época não era muito legal. Mas pensando nisso, quem sou eu hoje? Eu sou um cara mais cético, muito mais. Sou um cara muito mais de dados hoje, pesquisa, sou muito baseado em pesquisa, leitura. Acredito muito em ciência de uma forma geral, seja ciência humana, seja ciência... de comportamento ou coisa parecida, sou a sociologia. Eu procuro, que é exatamente como você começou essa conversa, a gente deu obrigado por trazer de volta,
como é que é o futuro? Quem sou eu hoje e quem serei eu ali no futuro e quem eu fui? Eu fui esse doido, essa alegria pura e tudo mais, de pular de bang jump ao vivo para a Novidade FM narrando. Hoje eu sou aquele cara mais cético que olho para as redes sociais com um pezinho atrás, querendo entender, e olho mais ainda com o pé atrás essa realidade que estão criando, que o Facebook está trazendo, que é muito legal, já vi demonstrações. Mas eu tenho medo do que possa vir a acontecer. Então hoje eu sou um cara receoso. Como que as marcas vão se portar? Eu espero que algumas marcas consigam entender que independente do avatar, independente daquela coisa virtual, atrás daquilo existe um ser humano. E esse ser humano tem necessidades básicas. Uma das necessidades básicas do ser humano é ser entendido sempre. Coisa que a gente fazia com rádio. E a comunicação que tem que existir é a comunicação na sua essência mesmo. Que muita gente esquece. Simples. Qual que é a regra básica de comunicação? Você tem emissor, você tem mensagem, você tem receptor. Se você, emissor, quiser passar a mensagem da sua forma que não seja a linguagem do receptor, esquece. Essa linguagem vai se perder. É o básico isso aí, né? Que é exatamente. Muita gente, a gente está entrando daqui a pouco em época de política, muita gente pega e fala, o político vai ali comer a coxinha, né? Vai ali pro povão, vai na feira, vai não sei o quê, etc. Cara, o que ele está tentando é falar a linguagem do cara. Não estou dizendo que está certo, que está errado, não estou colocando no mérito, mas o que ele está fazendo é isso. Ele quer passar a mensagem que, independente que no dia a dia ele coma caviar, mas ele vai comer a coxinha porque é o que o eleitor dele come. O problema disso aí é que ele faz isso só na época da eleição. Que aí vem a responsabilidade que a gente estava falando. Exatamente, porque é o seguinte, o cara, ele não pode abraçar, ir lá na rua da pessoa ver que tá ruim, né? E falar resolver que vai fazer os problemas, comer a coxinha, só na época da eleição. Ele tem que continuar fazendo isso, continuar frequentando os lugares e vendo a realidade das pessoas, porque a política, ela se tornou uma coisa muito antipática. Só que, ao mesmo tempo, né? Pensando do lado do eleitor, ele faz isso. Pensando do lado do eleitor, falamos agora há pouco sobre dopamina, sobre a coisa de... É a mesma coisa. Se o cara tá todo santo dia ali, esse eleitor não vai ter mais essa dopamina porque já virou paisagem. Ele tá ajudando, tá toda hora e tudo mais. Já perdeu a graça. Já perdeu a graça. Perdeu e se o encanto. vier... E isso aconteceu há pouco tempo atrás aí em eleições no Brasil inteiro e fora do Brasil. Aí vem um outro que fala um pouquinho mais legal e tudo mais, a gente esquece um e vai pro outro. E vai pulando de galho em galho por causa da dopamina. Na, por causa desse efeito. Na publicidade, quem é o político bacana, assim, que faz um trabalho legal? Eu digo, não para você dar nome, mas para você falar de comportamento. Quem seria hoje, não é para você dar nome, entendeu? Mas assim, é o cara que... Eu diria que um que está conseguindo falar a linguagem, ele está ali, vamos falar de corrida presidencial, ele está ali no 3º, 4º lugar nas pesquisas, fica variando ali com o outro candidato, mas ele tá com um ótimo marqueteiro por trás dele, um dos grandes marqueteiros políticos do Brasil, e que ele tá no TikTok, ele tá no Instagram, ele tá no Twitter, ele tá no Facebook, ele tá no YouTube, ele tá em todas as plataformas e o conteúdo que está sendo produzido, TikTok, ele fala a linguagem do TikTok. No Twitter, ele está escrevendo como deve ser no Twitter. No Instagram, ele está fazendo a mesma coisa. No YouTube, também a mesma coisa. No Facebook, porque todas elas são diferentes. Tem muitas pessoas que hoje, aí, falando de pessoas, de usuário, que o mesmo conteúdo que coloca no Instagram, coloca no TikTok. Pois é, mas, o problema é que o cara pode ser perfeito no Twitter, no TikTok, falar a linguagem certa, etc e tal. Acabou, ganhou, tá eleito... Ele muda. Some. E aí as pessoas se decepcionam. Só que aí, esse que é o lance. Só que aí, por exemplo, você com certeza já ouviu falar dele. Como é que é? Colontino, alguma coisa assim, aquele prefeito lá do interior que vai pra rua, vai garir e tudo mais. Beleza, ele se elegeu, fez um mandato maravilhoso, deixou a cidade... É Colontina, se eu não me engano o nome da cidade dele. Um loirinho, um prefeito. E ele vai pra lá, vai junto com os garis e não é... que nenhum dos outros candidatos que está ali na corrida, que vai lá e só coloca
E parece. Não, ele vai lá e faz mesmo. Ele é pego no meio do dia, do nada, ali fazendo, porque ele estava com um tempo livre e foi ali mexendo no jardim, até porque ele gosta de jardim, de coisas. E ele virou paisagem para a cidade. Ele virou paisagem naquilo. Então, hoje em dia, se você não tomar cuidado, você acaba virando paisagem. Então, tem o lado do político, e que ele não tem essa responsabilidade que você como jornalista, você como radialista e você como publicitária, você tem essa responsabilidade nos seus trabalhos, Sky. Eu procuro ter essa responsabilidade também no meu trabalho, junto aos meus clientes, né? E muitas vezes ainda temos rusgas ali em reuniões com os clientes para tentar manter essa responsabilidade, mas para nós podermos cobrar, aí eu digo nós, população, nós conseguimos cobrar desse político que vem só com a minha coxinha naquele momento, que está fazendo a linguagem, nós temos que nos tocar também de darmos o devido mérito a se ele continuar fazendo. E não sim, claro. do pavão mais bonito na hora que olha, eu estou acostumado com esse pavão, eu vejo ali na hora que ele abre, ai que lindo, aí o outro abriu, tem uma nuance de cor, de um azul um pouco mais forte, de um verde, um pouco... Gostei daquele, vou naquele. Não, se nós temos alguém que está fazendo bem, direitinho, fazendo bonitinho, cara, eu não preciso de excesso de dopamina. Eu diria que um dos problemas do ser humano hoje é com ele mesmo. Ele precisa se amar. Verdade, a gente precisa de menos dopamina e de mais reflexão, assim. Exatamente. Né? De olhar mais a essência, de olhar o comportamento mais com outros olhos. O cara não é celebridade, ele é um ser humano que está lá te representando e que ele precisa da sua confiança, mas que se ele vacilar, você tem que chegar com ele e falar assim, eu votei em você e você está fazendo um trabalho ruim. Volte a ser quem você era lá atrás. Sim. Faça aquilo que você disse que ia fazer. Porque senão o político, a figura do político, ela vai perder toda a credibilidade que um político deveria ter. Um político bom deveria ter. Né? Sim. Aí você pega, por exemplo, nós temos falando aqui a linguagem, é um produto lá da agência, que é um podcast também. O nome do podcast é Meu Nome é Correria. Quem apresenta é o Cazé. Cazé, da MTV? Sim, lembro. E um dos últimos convidados de um dos últimos episódios que teve foi o senhor André Abujanra. Né? Karnak e tudo mais. Sim. Filho do Abujanra, outro mestre da comunicação. Esse nome aí né? E foi muito legal. Ele tem alguns cortes ali que foram feitos e o vídeo inteiro. É uma entrevista maravilhosa. Que quase me fez chorar em alguns momentos, quando ele tocou no nome, quando ele tocou na mãe, quando ele tocou no pai, alguns momentos ali. Quase me fez chorar. Olha que eu sou meio duro para chorar, por mais que eu seja ursão, como você falou no início, eu sou meio duro para chorar. Mas ele falou uma coisa que é maravilhosa. Essa frase eu gostei, ele sempre fala lá no podcast. Quem perde é quem ganha. Porque quem ganha só ganha. Mas o bom perdedor, que é esse que consegue se analisar, que não tem a dopamina, que tem a reflexão, é o cara que vai olhar e falar, tá bom, o que eu aprendi com essa minha derrota? Ele pode ser o ganhador de amanhã. Então, o que ele quis dizer é, quem perde sempre tem uma lição a aprender. Aí vieram brincando, quero ver se não sei que time de futebol acha que isso é real. Não, ele não está falando de competição. Ele está falando do dia a dia, ou seja... Sim. Eu perdi um ente querido. O que eu aprendi com essa perda? Dói e tudo mais, mas o que eu aprendi? Que eu tenho que ir no médico. Tenho que me cuidar mais. Que eu tenho que me aproximar mais da família, dos amigos. É isso. Você o perde e ganha dele é a reflexão. Então, por isso que eu lembrei na hora que você falou da coisa da reflexão. Mas eu tenho medo do amanhã, da comunicação. Tenho também. muito medo. Olha, o diretor está dizendo que a gente precisa mostrar mais fotos e vídeos. Aí o Cazé. Olha o Cazé. Cazé na época da MTV, o Cazé na época da Liga. Né? Agora ele está mais cabeludinho, né? Tá mais diferente. ali. Mas é uma pessoa sensacional. É um apresentador de entrevistador de marca maior. E é bem legal o programa. Vale a pena. Sacanagem, hein, diretor? Esse tipo de coisa é sacanagem. Eu e meu amor no casamento, eu e ela viajando. Pô, como é que é a vida? Como é que é a vida, a vida assim? Cara, é muito legal.
o nosso portelino, o nosso porquinho. Esse daí é uma tradição lá em Firenze, que para mim é uma das cidades mais maravilhosas da Itália, por causa de toda a cultura que floresceu lá, por causa dos Medici. Aí tem o portelino que falam que se você passar a mão ali no focinho dele, você sempre volta. Tem dado certo. Tem que passar da mão todo tempo. Mas a vida é muito legal. Ela é formada em psicologia, eu aprendo muito com a Dani. Obrigado, amor. Muito. Por ser mulher e me aguentar do jeito que você me aguenta. Porque ela é pura emoção. E eu me tornei, ao longo dos anos, um cara mais racional. Então, são as diferenças que você aprende a conviver. Falávamos disso também, a respeitar e não tentar mudar o outro. E entender, né? Aqui é o limite, o meu, e aqui é o seu limite e tudo mais. E ela é uma pessoa maravilhosa, trabalha com comunicação também. Ela é psicóloga, mas trabalha com comunicação interna e trabalha com responsabilidade social, mas é uma pessoa extremamente feliz. Ali, minha filhota. Né? Que não é mais pequenininha desse jeito, tá, gente? Que não é mais pequenininha, 1 metro e zubs, né? 19 anos, já indo pra faculdade, aí a gente fazendo mais viagem ainda, onde eu tomei uma bolada de neve nas costas, das duas. Tô eu andando, de repente eu só sinto um brrr. Aí eu vou olhar, neve nas minhas costas, a felicidade delas. Que legal, hein? Mas o convívio com a Dani e o convívio delas, dá pra ver nessa imagem, né? Sim. É a coisa mais maravilhosa que existe. É muito gostoso ver as duas juntas e a Dani com esse lado, ela trabalha com responsabilidade social, então existe um ativismo muito forte dela, mas um ativismo consciente. Não é aquele ativismo de extremismo, coisa parecida. Não. O que eu preciso fazer? Beleza, o foco é ali. Vamos falar de racismo? Vamos acabar com o racismo. Mas não é, vamos acabar. Não, como é que eu consigo chegar aqui? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que educar, etapas, eu né? tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. E ao mesmo tempo ela é movida por emoção. E ela tem uma frase que se tornou nossa, que é: os dispostos se atraem. E isso é uma verdade. E não os opostos. Nós nos atraímos, eu e vocês, cara, você e o diretor, e outras pessoas conviveram com a gente. Nós nos atraímos porque nós estamos dispostos a algo. Eu e a Dani, no nosso caso, nós estamos dispostos a amar um ao outro. E amar aos outros também. E já faz quanto tempo isso, hein? Vamos pular, que a gente vai entregando idade, né? Vai, já era pra você. Deixa, vai. Tá bom. Hoje nós estamos aí com 12 anos de relacionamento e foi difícil. Isso daí foi difícil de eu conseguir conquistar. Essa foi conquistada no laço. É? Essa foi conquistada no laço. Foi ali suado. Mas deu certo e estamos aí juntos há 12 anos. A filhota que o diretor mostrou a foto aí dela pequenininha agora há pouco, viajando com a gente. Hoje vai completar 19 anos, um pouco mais nova que nossa amada Jaque, que só para vocês saberem, por causa desta daqui, de Dona Jaque, né? E mais alguém, eu tomei um choque, que eu quase fui parar na parede, né? Logo que a Jaque tinha nascido. Ela já tinha nascido? Já. Instalando o ar-condicionado, por causa da tomada. Tá desligado aí o disjuntor? Tá, pode mexer. Aí eu tomo um choque, quase eu vou parar na parede. Tomem cuidado, vão e vejam se algum amigo. Isso. Se algum amigo chamar pra você trocar o ar-condicionado, vai lá e você confira no disjuntor, tá? Eu fiquei sabendo que só foi arrumado esse disjuntor nomeado há pouco tempo, porque já teve um eletricista que ainda tomou. Tá? Depois de anos, né? 20 anos depois. 20 e poucos anos. Ale, tem tanta coisa pra te perguntar, cara. Eu acho que essa 1 hora, diretor, não vai dar não, hein? A gente vai ter que fazer 2 programas aí, quando ele voltar de novo. Mas, assim, e agora, hein? A gente não fez roteiro, não fez nada. Tô aqui, a gente foi bater papo tá mesmo. rolando. Como é que vai ser? O que você pretende fazer daqui para frente? Você vai continuar na publicidade? Ou você está ficando de saco cheio, está querendo tirar um ano sabático? Não, isso eu já fiz, graças a Deus. Eu já tirei, já fiquei aí. Eu vendi a minha última agência tem alguns anos e eu passei quase 2 anos 100% out, lendo, estudando, conversando, tendo depressão. Por sinal, depressão existe, tá, pessoal? Existe, tá? Vão, procurem, se tratem, falem com a família, levantem a bandeira. Existe. Não é... Eu era um dos que olhava e falava, dá pra... Não, é difícil, tá?
Então eu passei 2 aninhos aí já da minha vida fazendo isso. Voltei, estou aí na E-Content Lab, e não me vejo parando. Eu não consigo me imaginar parado. Eu amei essa coisa de normatizarem, normalizarem o remoto, né? Preciso ver se consegue chegar mais ainda, mas, por exemplo, eu amo a Itália. Vocês viram algumas fotos aí, né, da gente na Itália, em Firenze, que é um lugar que eu amo. Mas eu amaria poder hoje pegar uma vilazinha baratinha, né? E lá não é tão caro, não. E pegar e mudar para a Itália, ali eu falo da região de Abruzzo, de vez em quando com a Dani. É uma cidadezinha que eu adoro, Latri, que fica 40 minutos de Pescara, que é praia, e você está na montanha, então você tem tudo ali, muito próximo, que é ali no meio, né, ao lado da Toscana. Eu mudaria para lá e trabalharia de lá. Só tinha um negócio do fuso horário, que daria um pouquinho de pesada, mas eu trabalharia com o Brasil ou com qualquer outro lugar de lá facilmente. Mas como é que é a tua relação com o dinheiro? Porque assim, a gente fala assim, vou tirar um ano sabático. Mano, para você tirar um ano sabático, você tem que ter uma grana boa guardada para você administrar aquilo ali durante um ano. Graças a Deus, né? eu tenho que agradecer a todos os anos anteriores de trabalho. E mais uma vez para a Dani, agradecer, porque ela também me aguentou esses 2 anos aí, né? Nesses momentos de alto e baixo também, né? De não querer sair, de não querer fazer nada. Ela teve uma paciência gigante comigo. Mas deu para dar uma segurada na onda, não deu para a gente fazer grandes coisas como fazíamos no passado. 2 viagens para o exterior, nesse tempo que a gente ficou parado. Não deu para fazer 2 viagens para o exterior como a gente fazia, mais viagens internas, presentes maravilhosos, troca de carro. Não deu para fazer isso. Mas dava para pagar as contas, dava para fazer as coisinhas, a gente dividindo as coisas, deu para rodar. Mas sim, é necessário. O ano sabático esquece. Não é aquela coisa, vou mochilar. Se você é solteiro, não tem nenhuma responsabilidade com pai, mãe, filho, esposa, cachorro, papagaio, vizinho, você pode até tentar, mas você precisa de alguma coisinha. Ou falam de, vou para Portugal, que está tendo muita coisa, vou para Portugal, a minha filha está morando lá, estudando lá, vou para Portugal ganhar a vida. Se você vai, esquece que você é advogado, esquece que você é médico. Primeiro que o teu diploma lá não faz nada. Você tem que refazer. Você tem que refazer porque ele não é aceito. Não é que nem o pessoal vem de fora, faz aqui eu esqueci qual que é o nome, que acaba dando o teu título, o título que ele tem na faculdade do exterior, acaba sendo aceito aqui. Então lá não tem. Então se você é advogado, tem primos nossos que estão, por exemplo, na Inglaterra. Hoje eles estão até que bem na Amazon, trabalhando na Amazon, e que eram advogados bons aqui no Brasil. O cara foi trabalhar com recrutamento, foi trabalhar com caixa, foi não sei o quê. Hoje já subiu, tá ali numa área boa e tudo mais, que já faz um tempo, mas ralou bastante, né? Como tem outras pessoas. Então, quer ir? Vai, rala. Né? Quer fazer o sabático? Mas pensa que você vai ralar. Ou é um sabático que não é um sabático, é férias. Porque o sabático é aquilo, você chega num momento que, puta, ferrou, eu preciso tirar. O sabático é mais ou menos isso. Né? O outro que a gente está falando para se programar não é um sabático, é você férias longas. Né? Então guarda seu dinheiro, se prepare e tudo mais, faz a programação, vai e faz. Mas que eu digo que quem tiver a oportunidade boa, acho que 99,99% dos brasileiros não tem essa oportunidade. Cara, faz o seguinte, vai na pia da sua casa, liga a aguinha, água no rosto, água na nuca. Para quem tiver fé qual for a fé que tem, faça a sua oração, luzinha apagada, respira. Isso já vai dar uma ajudada boa. Meditação, exatamente. Religião? Não alguma? Religião. Não religião. Eu não diria que a fé tem que estar acima de qualquer religião. Né? Então, assim, eu sou católico, apostólico, romano, mas acredito em reencarnação. Então, tá ali, porque eu tenho fé. Então, eu acho que o ser humano tem que ter fé. Teve até uma vez que estava conversando, vou ser bem curto, tá, diretor? Estava conversando com um ateu, e ele falou, não acredito, não sei o quê. Eu falei, por que você não acredita? Por causa disso. Aí eu olhei para ele e falei, tem prova disso que você está falando? Não. Eu falei, então você tem mais fé do que eu. Eu, pelo menos, tenho livros que me dizem que Jesus veio, que Deus, que não sei o quê, que não sei o quê. Tenho relatos, tem alguma coisinha ali. Você acredita por não ter
Então, se não tem, é mais vazio ainda. É. Então, até mesmo o ateu tem fé. Porque fé até- crer em algo que você não pode mesmo- provar. Até mesmo o ateu, na hora do sufoco, ele vira e fala: meu Ah, meu Deus, Deus. me ajuda. Muitos. Não é? Muitos. Isso é Muitos. meio que automático, assim, né? E o que é automático é que é verdadeiro, porque Sim, é real. porque tá aqui dentro. Porque tá dentro, porque sai sem você planejar, sem você ensaiar, né? Que é o que muitas vezes as pessoas falam, né? Apesar de hoje ter quase não beber mais, só de vez em quando o meu bom e velho Jack, dizem, o álcool entra, a verdade sai. Que é exatamente, para essa trava, né? Que é exatamente, você estava falando do ateu, no aperto sai a trava racional e vem a fé. Destrava tudo, né? Né? E quais são os seus defeitos, hein? Eu sei. Não, tá, eu sei. A gente tem aí 2 horas Escolhe a mais. aí, A gente tem 2 horas a mais. Escolhe aí, escolhe. No mínimo. Vai. Escolhe. Porque escolhe. isso é bom. O ser humano, eu acho que tem que entender muito seus defeitos. Meu primeiro defeito, não sei meus defeitos. Ai, tá. Digamos assim, eu não consigo elencá-los 100%, mas eu sou um grande defeito que todo mundo vai dar risada. Todo mundo deve ter assistido Big Bang Theory, né? Sheldon Cooper não entende sarcasmo. Se você lembrar, faz piadinha sarcástica, eu fico olhando com aquela cara. Eu acho que é verdade. Bora brincar de bate e volta de defeito. Aí, você fala um, eu falo outro. tá bom, vai. aí não entender sarcasmo. Eu sou muito preto no branco. Isso é péssimo, Sky. Você gosta de pingo no i, né? Não é só pingo no i. É tipo, se você falou isso, é isso. Acabou pra mim. E isso é muito ruim. Porque às vezes as pessoas estão sendo sarcásticas ou estão... Aconteceu há pouco tempo atrás. Estão querendo só assuntar, começar algo. E eu entendo que é aquilo. Então eu já vou. Tá bom, então se é isso, é isso. Não, as pessoas mudam. Elas mudam o tempo todo. Vai, Péssimo. vamos lá, bate e volta. Eu vou falar um, você falou. Sou teimosa, e você? Pra caramba, também sou. Sou Turrona? turrão. Ixi, a gente Sou quase falou turrão. igual. Sou turrão. Assim, é isso. Preto é preto, branco é branco. Implicante? Eu sou implicante. Não, implicante gente. eu não sou. Implicante não? eu não sou. Não sou. Oi? Não, mas isso não é chorão eu não defeito. sou. Chorão eu não sou. Eu acho que você é, mas tudo Tá bom, bem. vocês me conhecem melhor, tá bom. Mas Mas isso não é defeito. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver. Ser durão é o defeito. Não querer ser chorão é o defeito. Esse sim. Certinho? Eu falei que eu ia falar os meus também, mas a gente vai falar só os dele, tá? Eu acho que pode ser considerado, sim, um defeito. Eu tenho sabe dúvida. aquele certinho, aquela coisa assim, não, vamos fazer direitinho, não. Às vezes a gente tem que fazer as coisas meio na bagunça, assim, meio de qualquer jeito, sabe? A gente conversando fora do ar antes, eu te falei de um evento que a gente fez, o lançamento do Brasil como sede da Copa do Mundo, ali na Grand Central Station em Nova York. E lá é um dos pontos de terrorismo, né? Lá é um dos pontos que eles morrem de medo de ter terrorismo, depois de 11 de setembro e tudo mais. Então eu fiz este evento que era só para agências americanas, agências de turismo e tudo mais, colocando ali o Brasil e mostrando como é que iam ser os estádios e tudo mais. Foi um grande evento ali no Vanderbilt, no salão, que é dentro da Grand Central Station lá em Nova York. E eu falava fora do ar com você que uma das coisas que eu tinha adorado foi a organização, né? Sim. Chegar às 4 da manhã o policial, que havia sido pago, tem uma taxa, e não é baixa não. Você paga uma taxa para o policial estar lá. Aí chegar os caminhões para descarregar, não é chega e vai descarregando, não. Cada um para, tira sua chave, entrega a chave, fica o caminhão trancado, aí vem o K9, né? O cão farejador, vai, abre, cheira, coloca tudo para dentro. Eu gosto dessas regras. Para mim é um universo muito legal, principalmente em eventos e etc, que você vai prevendo, né? Você gosta de ter o controle das coisas. Quando eu faço direção artística e direção de produção e direção técnica, eu brinco que eu jogo xadrez toda hora, porque, beleza, a gente vai fazer isso, mas eu já estou pensando, e se acontecer isso. Eu gosto de ter um universo meio controlado. Mas o que é muito bom. Isso funciona? O que é muito bom, mas também te narrei. Eu estava com um outro produtor ali, que já faleceu, o Raul. O sobrenome dele é maravilhoso. É sobrenome de família. Raul Gay. Ele fala,
Papai é gay, mamãe é gay, irmão é gay, eu sou gay. Todo Prazer, mundo é Raul gay. gay. Era ótimo essa forma que ele falava. E o Raul era um caipora para fumar. Fumava muito. E depois que a gente entrava lá dentro para fazer a montagem, nós não podíamos sair. Nós pedíamos catering. Então o catering vinha, a comida, né? Vinha, a gente comia lá dentro. Por quê? Tava marcado de tal hora fazer a produção. Não é que nem aqui no Brasil que a gente saía, vou fumar um cigarrinho, vou tomar um cafezinho. Não, tava tudo lá dentro e ficava 12 horas. Ele ficou doido. Então, ao mesmo tempo que é maravilhoso, essa coisa certinho, direitinho, que eu admiro muito em alguns países, em algumas culturas, tem esse outro lado. O cara tava sofrendo lá dentro porque ele não podia fumar. Então é ruim. Então eu vejo um lado muito bom, mas eu amo o jeito brasileiro de conseguir se resolver. E é um diferencial nosso. O jeitinho? O jeitinho brasileiro, que é exatamente isso. De, beleza, não precisa ser tudo certinho 100% toda hora. Ou seja, você consegue fazer curva, fazer não sei o quê. E você é vaidoso? Você se considera um cara nunca vaidoso? Fui. Nunca fui, eu acho. Nunca fui. Ó, tô bem arrugudinho, vaidoso com aquela foto, diretora. Aquela foto que você colocou foi uma sacanagem. Qual? Aquela foto que ele colocou, minha com ele tá. nos estúdios da Novidade FM. Né, com o cabelo todo louco e tudo mais. Não, nunca fui. Eu tenho meu jeito. Sempre usei boot, continuo usando. Mudou o estilo do boot, porque hoje em dia é um pouco mais difícil achar alguns. Sim. Mas sempre usei bota, calça jeans, camisa polo e acabou. Nunca fui vaidoso. Um defeito. Mais um defeito. Por que ele deu zoom agora? Foi sacanagem, Ele tá né? dando zoom em você o tempo inteiro. Não, agora, né? Na hora que... Não, um defeito muito grande meu é confiar nas pessoas. Mas isso é defeito? Começo... Por quê? Isso acaba me machucando. Eu começo confiando e espero até a pessoa fazer algo de errado. A maior parte das pessoas indo nessa que você falou de como que eu vejo eu ser o certinho, se isso é legal, e como que eu vejo ter o jeitinho, conseguir ter esse jogo de cintura. Eu acho maravilhoso. Mas nessa linha, eu confiar, a maior parte das pessoas, primeiro, deixa eu saber quem que é, aí se ganhar minha confiança, vai. Mas espera aí, então você confia... Já esperando, Não. Só esperando a pessoa vacilar? Não, muito pelo contrário. Não? É esse o problema. Eu não confio com um pezinho atrás. A maior parte das pessoas confia com um pezinho atrás e deixa eu ver o que vai acontecer. Se não fizer caquinha, vamos continuar. Eu não, eu confio de cara. Isso pra mim. Eu não tô falando que é um defeito pro mundo ou coisa parecida. Mas pra mim, eu sofro. Eu sofro. Entendi. Sofro. Família é tudo, né? Família, assim, minha mãezinha... Minha mãezinha é meu exemplo de vida. Pra quem é uma guerreirona, Pra quem tá assistindo de fora e de repente caiu aqui no canal e não tem noção, a gente tá em Manaus, né, Amazonas, Brasil, América do Sul, planeta Terra, pra quem for de fora, tá? Sistema Solar, Via Láctea. Minha mãe, Não estamos ainda dentro do buraco negro, que se abriu agora que descobriram, tá, gente? Minha mãe é daqui, é do Alto Juruá, de uma cidade chamada Irunepé, que já fabricou grandes políticos e grandes personalidades aqui para o Amazonas. É verdade. Foi para São Paulo, conheceu meu pai, nasci, acabei vindo para cá, né, em 94, tudo. Mas é uma batalhadora. Ela é meu exemplo de vida, de doação para os outros, de compreensão, de luta. Eu procuro aprender até hoje com ela. Infelizmente, ela tem uma doença degenerativa, né? Ela tem Alzheimer. Mas mesmo assim, ainda procuro. Quando eu leio alguma coisa, quando me falam, essa minha vinda para Manaus, eu encontrei com um monte de gente que contou determinadas histórias. Algumas até elucidaram algumas coisas que eu não sabia. Mas minha mãe é maravilhosa. A minha esposa é uma batalhadora, uma mulher que tem um time ali, uma equipe gigante, que ela é inspiradora, né? Ela inspira aquele time, me inspira. Tem um carinho pela família dela. E uma dinâmica ali da família dela que eu acho muito legal. Mas é uma batalhadora também. A minha filhota está ali batalhando, começando a vida, extremamente correta. Engraçado, eu só falei de mulheres, né? Né?
Eu tô só te ouvindo aqui. Mas é por isso. Assim, eu nasci de uma, eu fiquei em uma, eu fui gerado dentro de uma, eu fiquei ali, eu nasci de uma. As minhas primeiras letras foram mulheres, que eu aprendi. Primeiro amor foi uma mulher, primeira decepção foi uma mulher. Estou com uma mulher, tenho uma filha mulher. Como é que eu vou falar mal de uma mulher? O teu universo sempre foi muito feminino, Foi muito assim, feminino. né? As minhas irmãs, né? Eu tenho um irmão, tá bom? Valeu, Adolfo. Né? Valeu. Lembrou de valeu. mim, né? Mas meu universo sempre foi muito feminino. Minha sogra hoje é outra mulher batalhadora. Perdeu o marido agora na época de Covid, não pelo Covid, por outra enfermidade, mas perdeu o marido também, que era como se fosse um pai para mim. Assim como eu perdi, meu tio Jason, que você conheceu, era político aqui no Amazonas, um dos poucos corretos, diga-se de passagem. Então eu perdi meu pai há 30 anos atrás, perdi meu padrinho, meu tio Jason e meu pai, perdi um sogro e a minha sogra também perdeu e está se reinventando com 60 e tralala anos, né? 70? Agora eu estou tentando lembrar, acho que ela está completando 70. Ela está com 69, se eu não me engano. Está se reinventando, ela está procurando para morar sozinha. Olha, ela que tinha ido legal. morar com a gente, aí ia passar um tempo com o filho. Eles são do interior de São Paulo. Está se reinventando. Como é que eu não consigo amar uma mulher, as mulheres? Como é que eu não consigo admirá-las? E a idade chegando? E para mim é assim? família. Isso é família. Pois é, isso é família, né? Isso é família. E a idade chegando? A gente está aí, já passamos dos 50, né? Vai. Como é que é encarar que você já está mais para lá da metade da tua vida? Olha, um cara que ama Star Wars, que manda figurinha nos grupos de Star Wars, de coisinha dançandinho, ou coisa parecida, eu adoro. De vez em quando, comparando, que foi uma coisa que a gente fez agora há pouco, comparando, nossos pais nunca seriam desse jeito que nós somos hoje, com a idade que nós temos. Meu pai era muito sério, militar, né? Muito taciturno e tudo mais, então eu não tive esse exemplo. E eu não considero que eu tenho a idade que eu tenho. Eu posso ter fisicamente essa idade, mentalmente eu não tenho, mentalmente eu sou um moleque querendo descobrir ainda muita coisa. Eu tenho uma sede por conhecimento. Eu acho que por isso que eu fui para o planejamento e hoje em operações, fazendo direção e tudo mais, é pelo conhecimento. Eu adoro. Eu tenho 2 pessoas na agência hoje, são 2 novatas. Cara, o que eu aprendo com elas durante todo santo dia, cada reunião, porque eles são uma nova geração. Eles estão aprendendo comigo caminhos, alicerces para tocar o trabalho, mas eu aprendo todo dia. Eu sou louco por aprendizado. Então nisso eu me considero uma criança, eu me considero um moleque. Tem a idade? Tem. Pesa isso, Sky? Não sei se é peso. Me preocupa? Eu disse que eu acredito numa outra vida, não disse? Disse que eu acredito em reencarnação. Tem algumas culturas, eu não lembro se é indiana, que fala sobre isso, mas tem algumas culturas que falam que você tem X número de passagens. E algumas delas fazem com o zodíaco. Né? E aí, se você olhar o zodíaco, Peixes é o último signo do zodíaco. E aí dizem então, que Peixes é do início do ano, assim, janeiro, fevereiro. Sim, mas né? no zodíaco ele é o último. Sim, no zodíaco ele é o último. É verdade. E aí você tem os ascendentes. Minha mãe, eu digo que... eu falei que ela está com Alzheimer e tudo mais, eu viro e mexo e pergunto, que lição que você ainda tem para dar ou que lição você tem para aprender? Porque ela é peixes em peixes. Então, pensando nesta forma, é a última vez que ela está vindo aqui, nesse mundinho. Aprendeu o que tinha que aprender, tá virando ET, sei lá eu o que vai acontecer. Porque eu nunca fui estudar mais a fundo essas falas das idas e vindas e o que acontece. Eu sou peixes em touro. Eu estou, entre aspas, não na última, mas eu estou chegando próximo à última. Mas, ou seja, peixes em touro, eu ainda tenho mais algumas vezes aqui para voltar. Eu não lembro o que vem depois do touro, até chegar peixes em peixes. Mas eu sei que... Vem gêmeos, tem vários ainda, vários, né? Tem pelo menos uns 6 aí pela frente, ainda, né? Uns 5. Então eu tenho algumas idas e vindas para cá. E eu acredito que de alguma forma a gente traga um pouquinho dentro no DNA, no cérebro, mesmo que a gente não saiba, não tenha certeza, eu acredito que a gente volta com alguma coisa do que a gente aprendeu, alguma lição aprendida para aprender mais ainda. Mas eu não tenho medo de morrer, não tenho medo da morte,
lido bem com a morte, não lido bem com a saudade, como qualquer um, né? Mas a morte é a única certeza que a gente tem da vida. Esse corpo acabou, já era, né? Mas o não aprender mais talvez seja uma coisa que pegue um pouquinho para mim nesse momento de passagem e idade que possa chegar. A hora que você acha que você não está aprendendo mais, é ali que a coisa pega, né? Porque aí eu me forço. Eu me forço a correr, a entender mais, a ler mais, a trocar mais. E não existe aprendizado melhor do que a troca. E Manaus, hein? Você veio agora aqui em circunstâncias não tão agradáveis, Sim. né? Mas, assim, Manaus tem um lugar muito especial na tua vida, né? Cara, no teu coração. Gigante. Eu tô adorando esse tempo que eu passei aqui, que eu tô passando. Eu tenho pessoas que eu amo muito aqui, que eu reencontrei, que eu conversei, que eu consegui olhar nos olhos e falar eu te amo. Eu tava olhando no olho da Sky aqui. Né? Mas você também, você sabe que eu te amo, você sabe que você é meu irmão curitibano de Manaus, né? Turrão, que nem eu. Normal, né? Normal. Mas eu consegui fazer isso, e isso foi maravilhoso, porque eu estava com saudades. É uma terra que eu amo. Pena que profissionalmente, hoje, nessa área de planejamento, nessa área de operação para agência e tudo mais, talvez não tenha tanto mercado para mim, por eu ter essa ânsia de mais e de mais e de mais e de mais e de mais. Então, não que as empresas, que as agências daqui não tenham qualidade, elas têm qualidade maravilhosa, mas é que os clientes estão num momento diferente. O cliente, para querer isso... São diferentes, não, mas o cliente, para querer isso, ele tem uma outra agência que faz tudo que as agências daqui fazem. E ela tem mais grana, um pouquinho, para fazer esse bate-papo comigo, para pensar em conteúdo, né? Então, talvez por isso eu não veja como um mercado possível aqui para mim. Não sei, pode ser que seja. Eu não tenho olhado tanto assim, estou muito feliz ali onde eu estou. Falei até de repente, continuar trabalhando, mas de Atri, né, da Itália. Mas Manaus é uma coisa que eu amo essa terra. Amo o amazonense, amo o manauara. A família da minha mãe é toda daqui, né? Tenho primos aqui, pra caramba. Mas é um lar para mim. Manaus é lar. É lar, é memória, é muito gostoso. Mas São Paulo é a minha vida. É lá que tá rolando, né? É lá que tá rolando, é lá que a minha esposa tá, é lá que rola para ela também. É lá que minha mãe ainda está. Então, infelizmente ou felizmente, Manaus ainda é visita. Né? Quem sabe? Não tem Quando problema. eu ficar um pouquinho mais velho, né? Visitar é bom, né? Quando eu ficar um pouquinho mais velho, né? Quem sabe eu não venha para cá. Teve alguma coisa que a gente não falou, diretor? Tem alguma coisa que ficou no ar ainda? Tem fotos e vídeos ainda? Bora lá. Putz, vida. Parece até que o cara... esse sou eu, fofo, não adianta, eu sou fofo. Olha. Né? Um amor, um coração para todos. Esse daí que você passou agora há pouco, a Dani, tinha sido especial para ela. Tá? Você recebeu porque eu te amo também. Aí já sou eu agora mais velho, ali era eu lá nos 2000 e alguma coisinha. Minha bebezinha de 4 patas, essa é a Brave, né, que faz parte da minha vida pra caramba. Esse é o responsável por tudo, né? Senhor Adolfo Vilauba, meu pai. Seu Adolfo. Qualquer semelhança. Muito bonitão, hein? Este é o senhor Raul Gay ao meu lado. Sim, aquele que você comentou, exatamente, né? Isso daí é exatamente na Grand Center Station. Aí quando a gente fez Stock Car no Brasil inteiro. Não, aquela era a Fórmula Truck, esse daí é Stock Car. Para Petrobras, para Postos BR. Aí eu fazendo a direção artística e técnica de uma convenção da Caixa Econômica. Aí meu outro de 4 patas, esse infelizmente já faleceu, que era o Wolf, um chau-chau delicioso. Meu tio, que já foi. Minha mãe ali, minha filha, e meu tio me levando para o altar como meu pai e como meu coração.
Muita foto bacana, né? Acabou, Chacal? Vi. Esse é um esporte maravilhoso. Que você adora, né? Amo, joguei muitos anos e tudo mais, e que me ensinou muita coisa do respeito. Esse é o rugby, esse daí é o haka. Isso daqui fui eu assistindo, eu e a Dani, lá no estádio Morumbi, em São Paulo. Teve a Nova Zelândia, né, os All Blacks, é o melhor time do mundo. E eles têm uma dança, que é essa, o haka, que é uma dança aborígene, que eles fazem pré-guerra. Então eles estavam fazendo nesse momento a dança para a seleção brasileira. Que me ensinou muito em relação a respeito. Aí já é uma outra, que esse daí é o balé Bolshoi, daqui do Brasil, fazendo uma apresentação. Aí não era apresentação ainda, aí ainda era passagem no palco e tudo mais de um outro evento, com direção artística e técnica minha, mais uma vez. Eles são lindos, lindos. Coisa maravilhosa. E aí é nós, ó. É nós, ó. Nós, olha nós olha eu aí. aqui, ó. Cabelinho, né? Não tem mais nem cabelo. Ai, cara. Aí o diretor ainda fica mostrando a careca, só pra sacanear. Brindar com água, né, gente? Podcast ou rádio. Ó. Dá trampo. Muito bom, muito bom. Foi um papo muito gostoso, muito bacana. Que bom que a gente não fez roteiro, né? Que bom que a gente foi levando. E o tempo passou, hein? Quanto tempo, hein, diretor? Nossa, a gente passou quanto tempo? 1 hora Olha e meia, aí. meu Deus, desculpa. Acabou. Aqui não tem negócio. Olha, o cara que cuida do controle do tempo, da direção, já acabou a direção, não tem mais nada, esquece. tá vendo? É bem isso É mesmo. assim. Mas olha, a gente quer te agradecer muito por você ter tirado esse tempinho dessa tua passagem tão rápida aqui por Manaus para vir aqui, para a gente marcar esse momento tão especial da nossa amizade, que é muito antiga. Sim. A gente está sempre se comunicando, a gente está sempre conversando. E assim, vai ficar marcado aí nos anais, né? Essa entrevista. A internet é bom por causa disso também. Né? Tem um lado bom, né? Olha aí, tem um lado bom. E também reforçando isso de que você teve uma participação, um momento muito especial no rádio aqui na cidade de Manaus também. Isso era uma coisa que a gente queria deixar marcado, queria trazer de volta. Podcast ou rádio, né? Queria trazer à tona. A gente vai continuar fazendo isso. E na próxima semana a gente vai trazer mais um convidado especial, mais uma convidada, um convidado, não sei, vamos ver, né? Ale, um beijo grande, enorme. Sky, obrigadão por você. tudo, adorei esse bate-papo, é muito bom, realmente esse formato de bater papo, de conversar, de trocar ideia é delicioso. Lembra um pouquinho a nossa época da latinha e lembra esse bate-papo delicioso, esse carinho que nós temos e demonstra cada dia mais a profissional maravilhosa que você é, que o diretor é e tudo mais. E para você que está nos assistindo, cara, valeu por esse tempo que você perdeu ou ganhou, né? Tiveram algumas referências legais aí, alguns pensamentos bem legais e, cara, continua assistindo. Tem algumas entrevistas maravilhosas. Se você caiu nesse daqui direto, primeiro, vai lá, olha o canal. Tem umas entrevistas que eu adoro. Cristóvão Nonato, te amo, cara. Foi uma das entrevistas que eu mais gostei também. Aprendi muito com você. A gente nem tocou nisso, né? Aprendi muito com você na época da TV Cultura. Passei pela TV Cultura aqui em Manaus também. Mas obrigado. Obrigado você. Obrigado você. Obrigado, diretor. Valeu. É isso, gente. Muito obrigada a você que acompanha a gente toda sexta. Obrigada, Chacal. Obrigada, Ivan. Obrigada a todas aquelas pessoas que nos ajudam a toda sexta estar aqui, levando sempre um bate-papo gostoso, uma informação bacana e a memória do que foi o rádio, do que são as pessoas que fazem a comunicação aqui ou em qualquer lugar. Um beijo grande e até sexta que vem.